Quer saber quais são as propriedades da integral indefinida? E quer ver algumas integrais imediatas? Então acompanhe até o final, porque aqui é a Rutiele do canal do Cálculo. Olá pessoal, então na aula de hoje nós falaremos sobre as propriedades da integral indefinida e faremos uma pequena parte da tabela das integrais imediatas. Vamos lá? Então vamos lá, propriedade da integral indefinida. Na integral indefinida nós só temos duas propriedades, é isso mesmo. Então vamos pegar uma função f e uma função g de um intervalo i em r. E um c é um número real, uma constante real. A primeira propriedade, integral da constante vezes a função, é a constante vezes a integral da função. Ou seja, quando eu tenho um número real dentro, é a mesma coisa de enxergar esse número real do lado de fora da integral. Muitas pessoas falam que um número real dentro da integral ele pode passar para fora, tá? Mas isso é só um abuso de linguagem, porque números não têm esse poder de serem teletransportados para fora, mas a gente abusa da linguagem aqui. Segunda propriedade é que a integral de uma soma é a soma das integrais, eu posso separar. Muito cuidado, porque a integral de um produto de funções não é o produto das integrais. Muitas pessoas separam assim e não está correto, certo? Se tivesse correto, a gente falaria aqui. Como a gente não falou, é porque não está correto, certo? Então, eu não posso separar o produto. Depois nós vamos ver uma técnica de resolver quando eu tenho um produto apropriado, certo? Mas aqui, o que eu posso falar que é integral, quando eu tiver uma subtração também dá, porque aí eu uso essa da soma junto com essa daqui, tá? Mas produto e também quociente, ó, muitas pessoas fazem isso aqui, ó. Pegam um quociente e separam, ó, integral do de cima dividido pela integral do de baixo. Não pode, isso não é verdade, tá? Então, essa propriedade não existe, nem essa. Muito cuidado com o que você está fazendo, tá? Vamos fazer a demonstração, que é a prova. A primeira, que é a constante, ó, o que eu quero mostrar? Que quando eu tenho uma constante dentro, equivale, ó, igual a dizer que a constante pode estar multiplicando fora. Como que é feita essa demonstração? Seja uma função primitiva de S. Então, o que eu estou dizendo? Quando eu derivo S, eu obtenho S. K vezes F é uma primitiva de K vezes F. Por quê? Deriva isso. Derivada fica uma constante vezes F. Derivada é constante vezes a derivada de F. Derivada de F é F pequeno, F minúsculo. Por causa disso aqui, ó, é primitivo. Então, F' é F. Assim, integral de K vezes F é K, F de X mais constante, certo? Kf de X mais KC1. Eu chamei essa constante C de KC1, que também é uma constante, ó. Então, C é KC1. Por que eu fiz isso? Só para ficar bonito, ó. Para ficar, quando eu coloco o K em evidência, fica F de X mais C1, que é, na verdade, K vezes a integral, ó. Integral de fx dx é f primitiva mais uma constante C1. E aí, eu mostrei a primeira. Então, de fato, quando tem uma constante dentro, significa a mesma coisa da constante estar fora, tá? Propriedade 2. Integral de uma soma é a soma das integrais. Vamos mostrar? Pega fg primitivas de f de g. O que eu estou dizendo? Quando eu derivo essa, eu obtenho essa. Quando eu derivo essa, eu obtenho essa. Porque é isso que é definição de primitiva. Como que eu derivo a soma, então? É a soma das derivadas, ó. Derivada dessa é essa, derivada dessa é essa, porque, ó, primitiva. Então, o que eu tive? Eu tive que essa função é uma primitiva da soma, olha. Certo? Então, eu vou fazer a integral disso, a soma, eu tenho isso como primitivo, ó, tá mostrado aqui, ó, f mais g mais constante, certo? Essa constante C, eu vou chamar ela de uma nova constante separada, ó, C1 e C2,
Então, C é igual a C1 mais C2. Para quê? Para juntar, ó. Juntar f de x com C1 e juntar g de x com C2, ó. E aí, eu obtive, então, ó, primitiva f grande é primitiva dessa, g é primitiva dessa, porque, ó, sejam. E aí, eu obtive o que eu queria, que é integral. Isso é uma integral e isso é outra. Então, eu somei as duas. Então, tá provado que a integral de uma soma é a soma das integrais. Podemos usar, tá? E agora, vamos começar a ver as integrais imediatas. Primeira, integral de du. Então, quando você tiver integral de du, é u mais constante. Por quê? Quando você deriva u mais constante, você não obtém 1, ó. Derivada de u é 1. Que eu tô em du, tá? A variável que é u. U' é 1. C' constante derivada é 0, ó. Então, quando eu derivo essa, eu obtenho 1, certo? Agora, ó, repare que agora é outra variável. Agora é x, ó. Integral de seno de x dx. Quem é a função que, ao ser derivada, dá o seno? É a função menos cosseno mais constante, ó. Deriva o menos cosseno, eu obtenho seno. Deriva constante, eu obtenho 0. Ó. Quando eu derivo essa, eu volto nessa. Tá vendo? Eu tô achando primitivas para essas funções. Integral de 1 sobre u mais u ao quadrado, du. É a arquitangente, porque derivada da arquitangente é 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Quem é a integral de secante ao quadrado de y dy? Repare que aqui era u, x, u e agora y, tá vendo? Eu tô dizendo quem é a variável. Integral de secante ao quadrado é a tangente. Por quê? Porque quando eu derivo a tangente, eu tenho secante ao quadrado. Quando eu derivo a constante, eu tenho 0. Então, ó, derivei essa, volto nessa. Certo? E aí eu tô montando as integrais imediatas. Quem que é integral de E elevado a V? É o próprio E elevado a V, porque eu tô integrando em dv. Por quê, gente? A derivada da exponencial é ela própria, a derivada da constante é 0. Quem é integral de secante de u vezes tangente de u du? Ó, agora a variável é u. É o secante, a função secante. Por quê? Ó? Secante, derivada, secante, tangente. Constante derivada, 0. Ó, tá vendo? Tá tudo explicadinho que eu tô falando. Essa daqui, ó, um número real elevado a u du é o número elevado a u sobre ln de a. Por quê? Quando eu derivo a elevado a u, ó, eu vou obter a elevado a u ln de a dividido por ln de a dá o próprio a elevado a u. Constante derivada 0. Por isso que aqui a gente nunca pode esquecer dessa constante, que é aquela tão importante, tá? Que gera a família. E por último, a regra da potência, ó, x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Por quê? Olha, quando eu derivo essa função, ó, derivada de x elevado a um número, né? É n mais 1, que é um número, x, você subtrai 1. Vocês lembram da regra da potência da derivação? Subtrai 1, n mais 1 menos 1, n. Dividido, ó, esse sobre esse dá 1, então só sobra o x a n. Repare que quando eu derivo, eu pego a potência, ela fica multiplicando e eu subtraio 1 da potência. Na integral já é diferente, ó. Eu somo 1 na potência e divido por isso. Então, vamos voltar aqui, ó, um exemplo sobre a regra da potência. X à sexta dx. Como que eu integro x à sexta? X à sétima sobre 7 mais constante. Por quê? Ó, somei 1 e dividi por isso, ó. Somei 1 e dividi por esse expoente aqui, tá? Quando você deriva x à sétima, não dá 7x à sexta, ó. 7 dividir por 7, eu volto no x à sexta, certo? Se você gostou da aula, acompanhe a próxima, que serão técnicas de integração. Afinal de contas, não vai ficar tudo assim nas integrais imediatas. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!